Tem muitas coisas que as pessoas fazem e que de fato não ajudam as pessoas a passarem nos vestibulares, a aprenderem o que elas precisam, né? Por exemplo, uma pessoa que assiste a mesma aula várias vezes, ela tem uma sensação de estar entendendo, né? Mas ela, na verdade, ela não está aprendendo. Ela pode até estar entendendo o assunto, mas ela não está conseguindo aprender de fato. Outro erro que eu vejo as pessoas cometerem é ler o mesmo texto várias vezes, na expectativa de aprender o assunto, e ela até tem a sensação de ter aprendido, né? Se ela lê o texto hoje e lê o texto amanhã e daqui uma semana, ela vai sempre entender melhor o texto, ela vai ganhar mais familiaridade com o texto. Assistir a aula várias vezes é a mesma ideia de ler o texto várias vezes. É um pouquinho melhor, né? Mas a pessoa não necessariamente aprende simplesmente fazendo resumos. Eu vejo muitos alunos, a gente até teve um caso uma vez, né, na época que a gente estava em São José, tinha um aluno nosso que ele fazia resumos perfeitos, assim, a gente até pegou o resumo dele, começou a desenhar um material didático e tal, porque o resumo dele era muito bom, né, para começar, assim, e para estudar também era. Mas quando a gente ia ver se ele tinha aprendido mesmo, ele não tinha aprendido, né, ele estava muito bom em fazer resumos, então ele entendia muito bem as aulas, entendia muito bem a matéria e sabia fazer resumo. O aluno lê resoluções de questões na expectativa de aprender a resolver as questões e, no final das contas, ele só entendeu as resoluções, né? Mas na hora de fazer a resolução mesmo, ele não consegue, ele não é capaz, né? Tem um outro negócio também que eu já vi, que é o seguinte, é o aluno participar de grupo de estudos e ele fica discutindo o assunto, sabe? Um fica perguntando para o outro e tal. Isso ajuda um pouco, né? Mas não é isso que vai levar a pessoa a ser aprovada, né? Não vai levar a pessoa a passar na prova que ela está querendo, né? Que ela sonha. Ela simplesmente vai discutir sobre aquele assunto, mas aprender mesmo, ela não aprende, não. Então, assim, eu lembro até que na época que eu estava no colégio, tinha uma galera que se reunia, né? Antes das provas para ficar discutindo um com o outro e tal, tomando nota um do outro. Como se fosse um jogo, né? Um fazer uma pergunta, o outro tinha que responder. A maioria das pessoas não ia muito bem na prova por causa daquilo, né? Aquela galera que chegava antes da prova só para acompanhar aquela discussão, não tinha nota muito boa na prova, né? Nas provas. Quem tinha notas boas nas provas eram os alunos que montavam os questionários, né? E que estavam naquele processo há mais tempo, né? Fazendo, enfim, as outras atividades que ajudam a pessoa a aprender, né? Então, pelo menos esses exemplos, eu acho que foram 5 exemplos, né? Acho que 5 exemplos é bom, assim. Eu desafio quem está assistindo aqui agora com a gente, ou quem for assistir posteriormente, ir em uma determinada busca pela internet, tipo assim, dicas para ser aprovados. Pode ter certeza que tudo isso que você falou, que não vai facilitar, que não vai aprovar, ele vai estar lá como necessário, fazer resumos. Eu fico fazendo resumos, mas eu sei que na maioria das vezes não me ajuda, mas infelizmente eu fico fazendo. Pensando um pouquinho nisso, o que você pode falar para alunos que pensam, não, isso aí não funciona para mim, eu já tentei, eu tenho que fazer meus resumos, meus mapas mentais, eu tenho que comprar 30 canetinhas coloridas, eu tenho que organizar meu fichário, e aí? Então, na verdade, esse é um jeito errado de estudar, né? Porque a pessoa, ela não consegue, quando ela está fazendo os resumos, ela está simplesmente repetindo aquilo que ela viu na aula, exatamente do jeito que ela viu na aula, né? E tudo bem, tudo ok fazer um resumo para você consultar quando você for fazer exercícios, né? Mas o aluno precisa partir dos resumos, né? Sair dos resumos e ir para os exercícios. É um erro muito comum que os alunos têm, que é de ficar repetindo para eles mesmos aquilo que eles já entenderam. E o resumo, na verdade, é isso. Você entendeu o assunto ali na aula, aí você vai lá e explica, escreve o resumo só para reforçar aquilo que você viu, entendeu? E dá uma sensação de satisfação, por quê? Porque consegui repetir um negócio que eu acabei de ver. Da mesma forma, o negócio do mapa mental. O mapa mental também é isso, né? Ele não faz sentido você construir um mapa mental sobre alguma coisa que ainda não está organizada na sua cabeça, né? Vai ficar uma bagunça, né? Assim, eu fazer um mapa mental sobre um assunto que não está organizado na minha cabeça ainda. Vai parecer que está organizado porque eu vou copiar aquele mapa mental de alguém, de alguma organização, mas
esse primeiro contato que eu tenho com o assunto, ele não necessariamente é a estrutura correta que o assunto tem que ter para eu conseguir aplicar aquilo na prática, né? Então, assim, é muito cuidado com esse problema de mapa mental, né? Com essa questão do mapa mental, que é um problema mesmo. E fazer os resumos é como se fosse um placebo. Placebo, né? Aquele remédio que a gente toma, que na verdade você não está doente, né? Assim, você acredita que ficou melhor, e às vezes a pessoa até, por ela acreditar, por aquele efeito da sugestão, ela se sente melhor, mas no final das contas ela continua doente do mesmo jeito, e o mapa mental ele faz isso, né? Então, assim, tem outras formas erradas de estudar, né? De seguir esse ritual, que é estudar e de estudar da maneira correta, né? Existem outras formas erradas. Por exemplo, aquele aluno que entra na sala de aula e fica só escutando o professor falar, ele tá cometendo um erro, né? Ele até sai da aula, poxa, entendi tudo que o professor falou e tal, mas se daqui meia hora alguém perguntar e pedir para a pessoa explicar, ela não lembra mais, ela não consegue explicar o que o professor falou. Por quê? Porque ela ficou só ouvindo e entendeu naquela hora, mas ela não fez nada para aquele assunto entrar minimamente na cabeça dela, né? Então, assim, um erro muito comum é assistir a aula passivamente. Um outro erro que eu vejo os alunos cometerem, e eu às vezes já cometi esse erro, né, na época que eu estava estudando, é tentar copiar tudo que o professor fala. Copiar tudo que o professor fala. O professor falou, eu copio. Ele vai falando, eu copio. Até os erros de português do professor eu quero copiar. Né? Eu estou fazendo um trabalho simplesmente mecânico, eu não estou aprendendo nada, é um trabalho mecânico. Né? E depois não adianta, eu não vou entender nada daquilo. Né? Um outro erro que a gente até mencionou, né, que é ver resolução de questões, né? Isso também ajuda, mas assim, deve ser feito com muita moderação, sabe? A pessoa pode resolver ela pode ver as resoluções de algumas questões que ela já tentou muitas vezes, né? Um outro erro que eu vejo os alunos cometerem muito, esse é muito comum, assim, né? E assim, e tem muita gente que defende, né? O que você vai fazer de meia-noite às 6 e tal, que você tem tempo para estudar? E um erro muito comum é a pessoa assiste a aula o dia inteiro, tipo assim, ela assiste a aula das 7 da manhã às 5 da tarde, depois ela fica estudando até meia-noite, 1 hora da manhã, não adianta também, entendeu? É um outro erro que atrapalha a pessoa a passar no vestibular. Esse lance do sono, né? O sono é muito importante para o aprendizado, né? Então, aí tem gente que faz assim, não, então beleza, então eu vou estudar a matéria toda durante a semana, né? Vou assistir todas as aulas, fazer as minhas anotações, e vou deixar o final de semana para fazer exercício. Também não funciona. Também não funciona. A pessoa deixar para fazer exercício no dia seguinte ao dia que ela viu a aula, que ela aprendeu a matéria, também não funciona. Não aprende. E eu vejo muita gente passando 2, 3, 4 anos no cursinho por causa disso, né? Estudando desse jeito. E esse lance de ter muita aula o tempo todo, né? Acaba sendo um limpador de consciência para as pessoas, né? Porque a pessoa pensa assim, poxa, eu vou assistir aula o dia inteiro, então eu vou aprender a matéria. Ela chega em casa super feliz, poxa, assistir aula o dia inteiro, cara, que beleza, posso ver minha série sossegado, posso assistir minha televisão tranquilamente. E aí ela dorme e no dia seguinte ela faz um pouco de exercícios, né? Ou seja, não funciona, ela não consegue reter o conhecimento se ela fizer desse jeito, né? Então, assim, esses são erros que eu vejo que são muito comuns os alunos cometerem.